Fala aí pessoal, o tema da nossa aula de hoje será Conhecendo a Filosofia. Primeira coisa que nós vamos ver, o que é a filosofia? Nós vamos responder essa pergunta. Segunda coisa, como estudá-la? E terceira, nós vamos ver um panorama geral da história da filosofia. Vamos começar nossa aula de hoje? A primeira coisa que nós devemos fazer é distinguir a filosofia entre filosofia cotidiana e filosofia acadêmica. A primeira que eu falei, a filosofia cotidiana, diz respeito àquela filosofia do senso comum que nós aprendemos com nossos pais, com nossos avós, através daqueles ditados populares, como por exemplo, não meu filho, Deus ajuda quem cedo madruga. Então, através dessa sabedoria popular, nós adquirimos uma compreensão do mundo, uma compreensão da vida, daquilo que deve ser feito. Só que essa é uma linguagem do senso comum. O que se diferencia da filosofia acadêmica, que tem uma linguagem muito mais específica. Embora as questões da filosofia cotidiana muitas das vezes sejam as mesmas questões da filosofia acadêmica, a linguagem que nós utilizamos na filosofia acadêmica é diferente. Os termos, os conceitos são diferentes. E aí você me pergunta, de onde vêm esses conceitos? Esses conceitos eles vêm de uma tradição que nós chamamos de tradição filosófica. Essa tradição filosófica ela tem uma história, ela começa lá com os pré-socráticos, com Tales de Mileto, passa por Sócrates, Platão, Aristóteles e por toda a história da filosofia até os nossos dias. E é exatamente essa filosofia acadêmica, junto com seus conceitos e questões, é que nós vamos estudar aqui no Manvest. Por que, Paulo Vitor? Vou te dizer. Porque é essa filosofia acadêmica que nós estudamos dentro das universidades, que é exigida de você, vestibulando, no Enem e nos principais vestibulares do país que caem essa matéria de filosofia. Na tradição filosófica existem questões que persistem até hoje. E são essas questões que pautam os principais campos de investigação da filosofia. Primeiro, uma das principais questões da filosofia é sobre o que é o certo. O que é, afinal, moralmente correto? Por que, por exemplo, matar é errado? O que legitima isso? Ou então, por que roubar é errado? Por que mentir é errado? Essa questão sobre o que é o certo, o que é moralmente certo, fundamenta um campo de investigação da filosofia que nós chamamos de ética. Outra questão da filosofia diz respeito ao que é o belo. Afinal, o que é uma obra de arte bela? É um tipo de questão que está no seu dia a dia, assim como a primeira questão que eu falei. Por quê? Por exemplo, você está lá escutando a sua música, ali, tal, amarradão, chega o seu pai, escuta a música que você está ouvindo e fala, filho, que música horrível é esta? E aí você fala, pai, o senhor não sabe nada de música. E aí vocês ficam discutindo ali sobre se aquela música é boa ou não é. E fica naquela discussão interminável que não chega a lugar nenhum. Você não sabe, mas nesse momento você está se questionando sobre o que é o conceito perfeito de beleza. O campo da filosofia que essa questão, que é o belo, fundamenta, chama-se estética. Outra questão clássica da filosofia é esta. Afinal, o que é a verdade? Essa questão fundamenta aquele campo da filosofia que nós chamamos de epistemologia ou teoria do conhecimento. Não se assuste com esses nomes. Afinal, esse é um curso que vai durar um ano inteiro, então nós teremos muito tempo para poder explicar cada um desses campos de filosofia. É só acompanhar nossas aulas para entender que campos da filosofia são esses. E aí você me pergunta, agora, como é que eu faço para estudar isso? E é aí que nós chegamos no segundo ponto da nossa aula de hoje. Como estudar filosofia? Nós estudamos filosofia através dos grandes autores clássicos dessa tradição filosófica. Nós temos várias referências que vão lá na Grécia Antiga até autores que estão vivos ainda hoje. Então nós devemos entender esses autores, entender o que cada um deles está dizendo, qual a proposta, qual a solução que eles dão para esses problemas que eu citei há pouco tempo. E outra coisa muito importante, anota aí, cara, nós devemos entender o contexto histórico desses autores. Não adianta eu ler um grego antigo, por exemplo, Tales de Mileto, como se ele fosse um contemporâneo nosso. Isso não existe, você não pode fazer isso, porque você não vai entender o que ele está querendo dizer. Outro detalhe muito importante, não se assuste quando você for ler os filósofos e perceber que cada um diz uma coisa diferente. Diferentemente das outras matérias que você aprende no seu ensino médio,
que tem apenas uma resposta para os problemas, na filosofia é o oposto. Você vai ver diferentes propostas de soluções para cada problema que a filosofia lança para os seus autores. Outra coisa muito importante, você deve fazer uma análise crítica daquilo que você está estudando. Então, por exemplo, você está vendo lá, vamos supor, Aristóteles. Aristóteles falando sobre ética, Aristóteles fundamentando o que é a moralidade. Você deve, depois de entender aquele autor, depois de você entender Aristóteles, você deve ter um posicionamento crítico sobre aquilo que você acabou de ler. Um bom estudante de filosofia não é aquele cara que aceita passivamente o que os autores estão dizendo. Negativo. Um bom estudante de filosofia se posiciona. Ele critica aquilo ali. O terceiro ponto que nós vamos estudar agora na nossa aula será sobre a história da filosofia. Uma das formas mais clássicas de se estudar a filosofia é através de sua história, tentando compreendê-la desde o seu nascimento e o seu desenvolvimento até os dias de hoje. O primeiro momento da história da filosofia é a filosofia antiga. Ela começa ali com Tales de Mileto, com os pré-socráticos, e vai até o período helenístico. Período esse que começa a partir da morte de Alexandre Magno, no ano de 323 a.C. O segundo período da história da filosofia nós chamamos de filosofia medieval. A filosofia medieval começa quando grandes intelectuais da época começaram a se converter ao cristianismo. E aí você tem a fusão da fé cristã com a filosofia grega, dando origem àquilo que nós chamamos de patrística, que é um período específico da filosofia medieval. O terceiro momento da filosofia nós chamamos de filosofia moderna, que começa com René Descartes lá no século XVII. Esse sujeito, Descartes, ele foi educado na tradição da filosofia medieval. Então ele vai romper com os paradigmas, ou seja, com as crenças da filosofia que o antecedeu. Então ele propõe uma nova concepção de filosofia e não só isso, de ciência. E o quarto momento da filosofia começa ali por volta do século XIX, pegando autores como Friedrich Nietzsche, Wittgenstein e autores que ainda estão vivos até hoje. E nós vamos ver isso com calma em outras aulas. Também não se assuste. Essa é uma aula só de exposição da matéria para você ter uma noção do que se trata a filosofia. Então é isso aí, pessoal. Nós terminamos nossa primeira aula de filosofia. Ela foi bem curtinha porque foi apenas para apresentar a você um pouco da filosofia, para você conhecê-la um pouco mais e saber do que se trata. Fique ligado que a nossa próxima aula será sobre os pré-socráticos. Nessa aula que está por vir, nós iremos conhecer um pouco sobre o surgimento da filosofia, lá na Grécia Antiga com Tales de Mileto. Então, se inscreva no nosso canal para você ter acesso às nossas próximas aulas que estão por vir, não só de filosofia, mas das outras matérias que você já conhece. Se você tiver alguma dúvida sobre a aula de hoje, coloque no comentário, logo aqui embaixo. Falou? É isso aí, pessoal. Aquele abraço!